Fala, meus amigos e amigas são paulinos, uma excelente quinta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do tricolor. O São Paulo anunciou na noite desta quarta-feira o seu novo treinador, o Crespo. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias dessa sua chegada ao São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser também deixa sua opinião aí nos comentários. Vamos lá para o vídeo. Vamos falar de São Paulo agora, que tem um novo treinador para o restante da temporada. Hernan Crespo fechou com o tricolor até o fim de 2026. Nós vamos conversar agora com Eduardo Afonso. Ele vai trazer as últimas informações, quando é que o Crespo chega. Já está tudo organizado. Como está essa preparação para a chegada do seu novo, antigo treinador, Edu? É isso, Marcela, tudo bem contigo? Bom dia aos comentaristas, ao Fã de Esportes. O Crespo demorou um pouquinho, o aceite dele na segunda-feira até se transformar em contrato levou pelo menos 48 horas. E claro, uma série de detalhes do contrato estavam sendo discutidos. Os principais, a multa que o São Paulo não pagou na sua primeira passagem e que será diluída agora durante este tempo de contrato. Uma nova multa com garantias caso ele seja demitido antes do término do contrato. Isso é muito importante, né? Já tomou calote na primeira, tem que se garantir numa segunda. E mais, tributação e tudo que envolve o contrato de um estrangeiro aqui no futebol brasileiro. Mas ontem, por volta das 8 da noite, o aceite foi dado também pelo departamento jurídico do treinador e foi divulgado nas redes sociais do São Paulo a contratação de Hernan Crespo. O planejamento dele já está muito claro. A reapresentação do elenco está marcada para quinta-feira da semana que vem. Ele quer chegar ao Brasil entre domingo e segunda-feira, já para planejar aqui 3 dias antes do elenco chegar, tudo o que vai acontecer. Lembrando que ele vai ter uma estreia complicada na volta do Brasileirão contra o Flamengo no Rio. Vai ter uma sequência complicada no Brasileirão. Vai ser Flamengo, Corinthians, Red Bull, Juventude, Internacional, Fluminense. E vai ter jogos eliminatórios na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e na Libertadores contra o Atlético Nacional. O primeiro objetivo é recuperar o time no Brasileiro. Depois, ele já disse que está satisfeito com o elenco, mas sabe que alguns reforços podem chegar. O Biel, atacante, cria do Fluminense, passou pelo Grêmio, pelo Bahia, está lá no Sporting de Lisboa. O São Paulo está analisando a possibilidade. Fora isso, alguns jogadores vão voltar do departamento médico, isso vai ajudar bastante. Lucas Moura, Oscar, Marcos Antônio, que está sendo contratado por empréstimo mais um ano. Enfim, jogadores que são fundamentais. 2 detalhes importantes, Marcela, para você e para os nossos comentaristas. O Crespo vai jogar com 3 zagueiros. Ele sinalizou isso na conversa que teve com a diretoria antes de ser contratado. Ele quer implantar o esquema de 3 zagueiros, que é diferente do Zubeldia. E a apresentação dele, que normalmente acontece aqui no CT, vai ser lá no Morumbi, porque aqui, olha que coincidência ruim, a sala de apresentação está em reforma e só fica pronta na semana que vem. Então, ele vai começar o trabalho dele, essa nova passagem lá no Morumbi, com a apresentação, e depois recebe os jogadores aqui no dia 26, Marcela. Tá certo, Edu. Tudo bem também, não vai ser um grande problema, né? O Crespo realizando o seu sonho. Eu queria ver um dia o Morumbi lotado e isso vai acontecer. Mesmo com a paralisação do futebol brasileiro, agora São Paulo... anunciado oficialmente, né? Anunciado a gente oficialmente, já sabia. Né? Exatamente. Na noite de ontem, Hernan Crespo está de volta. Né? O argentino, ex-atacante Hernan Crespo, de 49 anos, está de volta ao tricolor depois da saída do Zubeldia, né? Que pediu demissão após a derrota para o Vasco, jogando em casa nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Está de volta, nem tão velho conhecido, né? O Crespo foi o comandante do São Paulo no título paulista de 2021, que encerrou um jejum aí de 8 anos, né? Passou pelo futebol dos Emirados Árabes, também pelo Catar, e está de volta. Foi campeão por lá. Ex-técnico do Al Ain. Exatamente, foi campeão da Champions asiática tá pelo bem Al Ain. ajustadinho. Se o Al Ain está na Copa do Mundo de Clubes, se deve tá bem ajustadinho. Deu para ver que está bem ajustadinho. O Crespo, achei muito engraçado, porque na semana passada nós falamos que o Crespo treinou o São Paulo, né? Depois ele sumiu do noticiário brasileiro. Ninguém mais falou na possibilidade de contratar o Crespo. Surgiu o nome do Crespo para a gente comentar, assim, do nada. E aí, de repente, menos de uma semana depois, sai o Zubeldia, o São Paulo vai lá e contrata o Crespo. Eu nem Será acho... que o pessoal estava assistindo o News, hein, Lofredo? Eu fiquei pensando nisso, Vini. De repente alguém falou, opa! Ouviram o Lofredo falar do Crespo? Ih, rapaz, Foi o Crespo Lofredo tá que aí na sugeriu, parada, então? hein? Não, é assim, porque o Zubeldia pediu para sair no vestiário do jogo contra o Vasco. São Paulo segurou. Mas até acho que o São Paulo segurou para
você pensa enquanto a gente pensa. E aí, se você chegar à conclusão de que não vai continuar, a gente já está preparado. E foi se preparando nesse período. E foi nesse período que a gente falou, não, ninguém mais lembra do... Eu não lembro porque surgiu. Ninguém mais lembra do Crespo, ninguém mais fala do Crespo no futebol brasileiro. Até a Joana falou assim, acho que foi a Joana. O nome... Não, foi a Mariana. A Mariana falou, não, ele esteve numa relação de técnicos do... Foi sondado pelo Atlético Mineiro. Aí ela falou, ou disseram, né? Porque a gente sabe que tem muito isso, né? O empresário joga lá o nome e fala, olha, eles estão procurando, nunca ninguém nem pensou em procurar. Só não estou dizendo que aconteceu, mas pode ter acontecido. E aí vai lá o São Paulo, achei até uma boa ideia, tá? E achei muito digno do Zubeldia. Muito digno. No tempo que nenhum técnico, todo técnico se escora na multa, que normalmente dá assim, um bom dinheiro para os técnicos, ele foi lá e falou, não, senhor, eu não estou vendo condição de continuar a fazer um bom trabalho, vou embora. Resta saber agora se ele vai ter um elenco todo à disposição, né, Vini? É uma grande questão que o Zubeldia passou por isso. Muitos desfalques, né? O Crespo, volto a dizer, foi campeão da Champions Asiática com o Al Ain dos Emirados Árabes Unidos e também havia conquistado a Liga do Catar pelo Al Duhail, então foi campeão recentemente. Só 2 treinadores foram campeões nessa gestão do Casares, né? O Crespo, em 2021, Campeonato Paulista, e o Dorival, que levou a Copa do Brasil. O Crespo também sofreu muito com lesões. A gente lembra que ele foi bem no Campeonato Paulista, mas foi demitido porque não fez um bom Campeonato Brasileiro. Foi eliminado pelo Palmeiras na Libertadores, pelo Fortaleza na Copa do Brasil e sofria muito com lesões. Até o torcedor está comemorando o fato de o antigo preparador físico dele, de 2021, não estar nessa nova formação da comissão técnica, porque há um entendimento de que ele forçava demais nos treinos e estourava os atletas. Então, vamos ver como vai ser essa segunda passagem do Crespo. É isso, então, o Crespo vai ter esse tempo para trabalhar, né, nessa pausa do futebol brasileiro, então, nesse retorno ao São Paulo. Agora sim... No de Hernan Crespo, ao comando do clube, o contrato será válido até o fim de 2026. O argentino, que conquistou o Paulistão pela equipe em 2021, estará livre no mercado depois de deixar o Al Ain dos Emirados Árabes no fim do ano passado. Temos aí uma tela que mostra o desempenho do Crespo no comando do São Paulo 2021. Tem os números totais e tem o do Brasileirão, né? Ele cai, inclusive, por conta disso. Nos números totais, 57 jogos, 54,4%. No Brasileiro, ele foi até a rodada 25, com apenas 6 vitórias, eram muitos empates, que aliás é uma marca da campanha atual, 40% de aproveitamento, 20 gols marcados, 25 sofridos. Deixou o time na 13ª posição no Brasileirão, com 30 pontos. Vitor Birner, André Kfouri, Crespo está de volta, Zubeldia se foi. Quero te ouvir, Birner. Bom, vamos lá. Essa é uma contratação do presidente Júlio Casares, não é uma contratação do departamento de futebol. Eu já falo isso de cara porque se tiver sucesso, parabéns ao presidente. Se a contratação for mal sucedida, para ele que as críticas devem ser direcionadas. Eu acho que o Crespo foi contratado porque ele ganhou estadual pelo São Paulo. E eu acho que esse não é um motivo para você levar um técnico de volta para o clube, principalmente depois da campanha do Brasileirão. Ele vai precisar fazer mudanças na maneira como ele joga. O Crespo é um discípulo do Bielsa. O Crespo gosta de um jogo com muita correria, marcação individual, perseguição no campo inteiro. E um time arrebentado fisicamente não consegue fazer isso. Os times dele precisam correr. Se ele mantiver as ideias de jogo das equipes dele que eu assisti, o triplo do correr com o Zubeldia. Você pega o elenco do São Paulo, a idade dos principais jogadores, como esses jogadores atuam, por que ele foi montado dessa forma e traz um técnico que precisa fazer uma coisa diferente do que esse técnico fez a vida inteira para poder trabalhar com esse elenco. É uma contratação de risco, porque o São Paulo vai fazer muitos jogos em seguida no Campeonato Brasileiro. O calendário volta espremido. Eu não tenho nenhum problema com o jogo de perseguição individual, por mais que não seja o meu preferido. Mas você não pode jogar 2 vezes por semana, fazer 10 jogos por mês. Você não pode ter jogadores veteranos, você não pode ter um elenco curtíssimo, porque você precisa alternar a equipe o tempo inteiro para você conseguir executar essa ideia. Então, se o Crespo der certo no São Paulo, será fazendo uma coisa bem diferente do que ele fez na chegada ao clube da outra vez. Lembrando que quando o São Paulo ganhou o estadual,
era a época da transição da pandemia para a abertura das coisas, e os outros clubes deram folga, férias para os jogadores, porque o Brasileirão terminou depois, porque ele foi suspenso graças à pandemia, e o São Paulo não deu férias. E aí o São Paulo ganhou estadual, tratou estadual como mundial. Copa do Mundo, exato. Que é uma coisa assim inaceitável, né? Porque quem tem que tratar como mundial é a equipe pequena do estado de São Paulo. Você ganha o Paulista, né? Para o São Paulo, o Campeonato Paulista, por mais que tivesse jejum de títulos, tal, etc., muitos são paulinos, inclusive, não consideram aquilo o fim do jejum, consideram a Copa do Brasil o fim do jejum de títulos. E por isso, fisicamente, ele esteve melhor no estadual. Ele voou fisicamente e implodiu no Campeonato Brasileiro. Eu te faço uma pergunta rápida. Manda. A situação física do São Paulo agora é como? É qual? Física dos jogadores é péssima. De implosão. É isso. É de implosão. Aí você traz o técnico que implodiu. Então, se nada mudar, o cenário é o seguinte. O São Paulo começa bem com ele, voando, 3, 4 rodadas começam a aumentar as lesões, o time cai de rendimento, e aí coloque a mão para o céu, São Paulino. Porque, mais uma coisa, em 21, quando teve essa campanha, o nível dos times adversários era menor se comparado ao São Paulo. A dificuldade era muito menor. O risco de rebaixamento hoje é muito maior para qualquer time do que era em 2021. Então, eu prefiro esperar para ver. Em princípio, eu não teria contratado. Então, André, eu acho um tema bem difícil, porque eu não trocaria o Zubeldia, mas eu respeito quem fala, poxa, acho que não dá mais liga. Aí vem o Mundial, que é uma pausa. Então, é uma coisa que favorece quem já está indo para esse caminho. Recuperar os jogadores. Mas, repito, eu não trocaria. Mas uma vez que troca e volta o Crespo, eu tenho um pouco esse sensação do Birner, puxa, mas não deu muitos... É inegável, eu discordo do Birner, todos os São Paulinos que eu conheço comemoraram o título, mas eu não falei para não comemorar. Não, mas de não considerar que caiu a fila, não, foi campeão igual. O jeito foi tratado, o tamanho foi tratado. Não, o negócio da Copa do Mundo, eu concordo sempre com todo mundo. Deus, ganhou, tem que festejar. Festa. Agora, depois teve uma queda importante e eu acho que esse é um registro que ficou sobre o trabalho do Crespo, que eu também não acho que é definitivo, ele pode vir aqui fazer um grande trabalho. Mas essa é uma das últimas trocas de técnico, eu acho uma das mais difíceis da gente debater. Mas o Crespo acabou perdendo o emprego de um jeito bem parecido, não pela demora que, né, o São Paulo esperou para tomar uma decisão em relação ao Zubeldia, de modo até a transferir a decisão ao próprio treinador. Exato. E apresentar a saída dele como um consenso, que é o que normalmente acontece quando a situação fica insustentável, o treinador percebe que não tem nenhum tipo de suporte e vê que até o seu trabalho, propriamente dito, o time em campo não responde e, de fato, eu também não mandaria o Zubeldia embora, ainda que alguém diga que o São Paulo não mandou, ele que foi embora, eu não permitiria que a coisa chegasse a esse ponto. Mas a maneira como o Crespo perdeu o emprego dele, ela é bem comum em relação à forma como o dirigente brasileiro de futebol médio, e o Casares simboliza esse tipo de dirigente, costuma agir. Então ontem eu abordei esse tema aqui no nosso programa. A pressão externa, quando o time começa a jogar mal, é sempre na direção do treinador, então sempre facilita a decisão do dirigente. A pressão interna é uma situação política, puramente. E como esses dirigentes médios que não têm firmeza, que terceirizam o processo de decisão dentro de um clube como o São Paulo, e como são tantos e tantos outros aqui no Brasil, relevantes como o São Paulo, como esses dirigentes eles não decidem, eles fazem com que o ambiente tome a decisão por eles, quando a pressão interna começa a colocar em risco a própria posição política dessas figuras, e elas são figuras eminentemente políticas, são políticos do esporte, nada mais, não são dirigentes esportivos, quando eles se percebem ameaçados no seu projeto interno de poder, eles permitem que o ambiente tome a decisão. Aí olham para dentro do clube, a pressão política interna diz demite. Olha para fora, a torcida, principalmente a mais vocal, hoje de mídia social, e que vai ao estádio, está falando demite há muito tempo? O São Paulo só não demitiu, só não chamou o Zubeldia e falou, você está fora. Mas o deixou em fogo brando, até ele perceber o time não responder, em especial na noite que o São Paulo perdeu para o Vasco, e ele próprio entrega o cargo, os dirigentes compreensivos, não, calma, vem uma pausa aí, vamos aguardar, vamos esperar, não tome a decisão agora de cabeça quente. Então. 2, 3 dias depois,
é como se não houvesse pausa. Um treinador que não reclamou dos problemas médicos que o São Paulo enfrentou, que está jogando seus 3 principais jogadores da sua equipe há muitas e muitas semanas, que não tem perspectiva de volta de pelo menos um desses jogadores. Então, assim, é uma situação toda errada. O Zubeldia teve o seu emprego dispensado, de certa maneira, pelo São Paulo, de uma maneira muito semelhante a tantos e tantos e tantos técnicos que não contaram com o suporte interno e acabaram pagando a conta sozinhos. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do tricolor. A CBF divulgou as datas dos jogos da Copa do Brasil. O São Paulo vai jogar contra o Atlético Paranaense no dia 31 de julho, às 19h30. Já o jogo da volta, que será lá em Curitiba, na Liga Arena, será às 19h30 no dia 6 de agosto. Lembrando, as transmissões dessa partida do São Paulo, ambos os jogos serão pelo Prime Video. Além disso, já falando de outro assunto, os jovens Rian Francisco, Matheus Alves, Mike e Henrique Carmo abriram mão de suas férias e vão jogar no Sub-20 pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor vive uma situação complicada na competição, tem 15 pontos, que é treinado pelo treinador Alan Barcelos e ocupa a 15ª colocação, com apenas 3 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. A equipe está 5 pontos atrás do 8º colocado, que é o Flamengo, que abre a zona de classificação para a próxima fase. Esses garotos retornam ao profissional no dia do retorno das férias da equipe principal, que é no dia 26 de junho. E aí vamos ver como que Crespo, que ainda não foi confirmado, mas tudo indica que será o treinador da equipe, vai lidar com esses jovens garotos. Alguns já vinham tendo espaço com o Zubeldia, vamos ver como o Crespo vai tratar esses moleques aí no profissional. Enfim, essas são algumas informações aí do tricolor. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!